Pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse no capítulo 21. Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler aqui um pouco da palavra do Senhor. Você vai deixar a tua Bíblia aberta, porque nós vamos ver algumas coisas aqui desse texto. Inicialmente nós vamos ler somente o primeiro versículo, mas você vai deixar a tua Bíblia aberta, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 21, vamos ler o versículo 1. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Até aí, meus irmãos. Eu quis fazer a leitura só no capítulo 21, no versículo 1, que era, na verdade, para a gente introduzir esse assunto sobre o livro de Apocalipse. Primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos, que tem muitos irmãos que têm medo do livro de Apocalipse, tem muitos irmãos que não leem o livro de Apocalipse, e a igreja fala pouco sobre Apocalipse, e ele fala, não, é um livro que fala de tragédia, é um livro que fala de morte. Não, não é. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que o livro de Apocalipse é um livro que ele fala sobre o futuro glorioso da igreja. O livro de Apocalipse ele fala sobre o futuro glorioso do reino de Deus, da vitória de Cristo e a sua igreja reinando com ele. Por isso é um livro maravilhoso e todos nós deveríamos ler. E hoje, para você que não gosta, né, o pessoal vai assistir os filmes, né, fala lá que a pessoa ainda não assistiu, o outro começa a contar o filme, né? E você que não gosta de spoiler, você vai precisar desligar essa transmissão hoje. Porque eu tenho visto muita gente angustiada. Eu tenho visto muita gente preocupada com essa pandemia, preocupado com tudo que tem acontecido, preocupado, meu Deus, como é que vai ser as coisas daqui para frente, e preocupado com a economia, preocupado com o emprego, e tantas preocupações, e preocupado com o Apocalipse, gente perguntando, mas já é o final dos tempos. Eu nunca recebi tantas mensagens de pessoas preocupadas e falando, olha, o que está acontecendo? São as trombetas, são as taças, são os selos, o que é isso? E aí as pessoas angustiadas às vezes não sabem o que fazer, não sabem para que direção tomar. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, em nome de Jesus. Eu fui logo para o final do livro. Por que eu fui para o final do livro? Eu vou te deixar tranquilo agora sobre como é que vai ser o final de tudo. Nós temos vivido, irmãos, o que a palavra do Senhor disse que iria acontecer. São sinais. São sinais. Sinais que provam que o nosso Senhor virá pela segunda vez e agora definitiva para buscar a sua igreja. Mas como será o final de tudo isso? Como será o final de tudo isso? O que vai acontecer? Você vai descobrir hoje aqui pela palavra do Senhor. Primeiro, quando nós vemos o livro de Apocalipse, e é o que nós vivemos na nossa vida, nós percebemos, meus irmãos, que existem 4 grandes inimigos do povo de Deus. No livro de Apocalipse, ele fala de 4 grandes inimigos que nós temos. O primeiro inimigo, se você puder, abra a tua Bíblia e marque aí, está no Apocalipse capítulo 12, no versículo 17. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que aguardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre o mar. Olha aqui, meus irmãos. Ele está falando de um dragão que se irou contra uma mulher e que ia brigar contra todos os descendentes dele. Se você ler a palavra do Senhor, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, a palavra do Senhor deixa claro que este dragão a qual o livro de Apocalipse vem tratar é o diabo. Essa mulher e o seu descendente é a igreja.
que ora aqui é representada por essa mulher e os seus descendentes. O primeiro inimigo das nossas vidas, da nossa alma, e que o livro de Apocalipse traz, é o dragão. E esse dragão é o diabo. E diz o texto que esse dragão, e ele fala aqui especificamente que é o diabo. Ele fala aqui especificamente que esse dragão que persegue a igreja do Senhor, ele está furioso. E além de estar furioso, ele está irado e ele sai para pelejar contra a igreja. Por isso eu te digo, o diabo é nosso adversário. O diabo é um adversário da igreja. O diabo, ele luta todos os dias contra a igreja. E ele está irado com a igreja. Ele queria ter matado Jesus, mas como ele não matou Jesus, ele foi expulso do céu, e ele saiu do céu, ele está irado contra a igreja do Senhor, e ele fica buscando esse nosso adversário, alguém que possa nos tragar. O primeiro adversário que a igreja mostra, que o livro de Apocalipse mostra, que a igreja tem, que você tem, é o dragão, que aqui é simbolizado pelo diabo. O segundo adversário que nós temos está no capítulo 13, versículo 4, diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Meu irmão, aqui ele fala de outro inimigo da igreja do Senhor. O primeiro era o dragão, que simboliza o diabo. O segundo inimigo que ele fala que é uma besta. E essa besta, ela surge do mar. E se você ler com cuidado o capítulo 13 do livro de Apocalipse, você vai ver que a besta que surge do mar, que ela vem com todo o poder do anticristo, que ela vem que ela vem com o poder, aquele mesmo que lá no livro de Daniel fala, como se fosse em uma pessoa só, o poder de todos os reinos. A besta que subiu do mar e que vai subir do mar é o anticristo. O segundo inimigo da igreja. O primeiro, o dragão, que no livro de Apocalipse significa o diabo. O segundo, a besta que subiu do mar, que é o anticristo. Ele vai se levantar contra tudo que se fala de Deus. Ele vai se levantar e vai blasfemar contra a igreja, e vai perseguir a igreja, e vai lutar contra a igreja. E ele diz aqui durante 42 semanas, está falando de um período aqui que dá mais ou menos 3 anos e meio, que é os mesmos 1260 dias que o livro de Apocalipse fala, de tal forma, meu irmão, que o anticristo, que é o blasfemador, que é aquele que virá começar o período da grande tribulação aqui nessa terra, e a grande tribulação é para cima da igreja, é o anticristo, que é o nosso segundo inimigo. Terceiro inimigo, meus irmãos, no capítulo 13 ainda, agora, a partir do versículo 11, ele fala de outra besta. A primeira, que é o anticristo, é a besta que subiu do mar. No capítulo 13, agora no versículo 11, fala de uma besta que sai da terra. Diz assim no versículo 11: vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A besta que surge da terra, você pode ler o livro de Apocalipse e o capítulo 13, ou como o profeta Daniel disse, né? Quem lê, entenda o que está escrito. A besta que sobe da terra, meu irmão, é o falso profeta, nosso terceiro inimigo. Primeiro é o dragão, que simboliza o diabo. Segundo é a besta que subiu do mar, que é o anticristo. Terceiro é a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, a falsa religião, que vai levar e vai enganar muitos a adorar a besta. Ele vai levar muitos, por causa do esfriamento do amor, lembra de Mateus 24? Por causa do esfriamento do amor,
muitos vão se abalar e vão adorar a besta. E vão largar o Senhor e a sua presença. Nós precisamos estar atentos ao diabo, ao anticristo e também ao falso profeta que há de se levantar. Na verdade, a palavra do Senhor diz que o espírito do anticristo já está no nosso meio. Nós não podemos marcar data, não podemos dizer o dia que isso tudo vai acontecer. Primeiro que não está narrado de maneira cronológica. Mas ele vai nos dando dicas para nós ficarmos atentos aos sinais. Esse é o terceiro inimigo. O quarto inimigo, meu irmão, já está no capítulo 17. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, ele vai dizer sobre a grande meretriz, ou a grande Babilônia. Ele diz assim, ó: vem um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, e eu mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram, e os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças de chifres. Irmão, a grande Babilônia, ou a grande meretriz, que fala em Apocalipse capítulo 17, ele está falando do sistema mundano, da religião prostituída. Ele está falando, meu irmão, de um grupo que é opositor à igreja. Assim como tem os selados de Deus, que são selados pelo Espírito Santo de Deus, tem os selados da besta, tem os selados do anticristo, que eles têm a marca do 666. Você lembra disso? Está lá no livro de Apocalipse. Ele diz aqui, meus irmãos, que esse é o quarto inimigo da igreja. Primeiro, o dragão, que é o diabo. Segundo, a besta que subiu do mar, que é o anticristo. Terceiro, a besta que subiu da terra, que é o falso profeta. E o quarto é a grande meretriz, ou a grande Babilônia aqui representada, que é o sistema corrupto, o sistema mundano, o sistema prostituído, a religião prostituída e aqueles que são marcados porque ou eu sou selado de Deus, ou eu não sou selado de Deus. Esses 4 inimigos, eles lutam diariamente, de manhã, pela tarde, durante a noite, eles lutam contra a igreja do Senhor. E aí você pode estar pensando assim, eita, mas não era para explicar o final? Eu estou ficando mais angustiado agora, pastor. Não, eu precisava te falar desses 4 inimigos para que você entendesse algo muito importante. Em 1 Coríntios, se você puder abrir aí, ó, 1 Coríntios, no capítulo de número 15, olha o que diz aí a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja todos os inimigos debaixo dos pés. Ei, eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, eu afirmo aqui, sem nenhuma dúvida, eu falo para você aqui, em nome de Jesus, o dragão, que é o diabo, a besta do mar, que é o anticristo, a besta da terra, que é o falso profeta, o sistema mundano que luta contra a igreja, todos esses inimigos, o final da história será que todos serão destruídos. Todos eles. O nosso Deus vai destruir o dragão, vai destruir as bestas, vai destruir a falsa
Esse sistema mundano, corrupto, prostituído, vai ser destruído. Ei, o Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz no capítulo 15, porque convém que ele reine e ele destruirá todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todos. O nosso Senhor, ele vai destruir todos os inimigos. É por isso que o diabo é tão furioso. Sabe por quê? Porque ele já esteve na presença de Deus e ele sabe que os dias deles está contado. Ele sabe que o período dele perseguir a igreja está contado, porque a história está nas mãos do Senhor, porque a humanidade está nas mãos do Senhor, o controle está nas mãos do Senhor. E deixa eu te dizer, em nome de Jesus Cristo, todos os inimigos serão destruídos. Todos. Não vai sobrar um. O final dessa história é que os inimigos morrem. O nosso Senhor mata todos eles. Calma aí. Isso vai ser difícil? Vai ser como a batalha do Superman com o Batman? Como é que vai ser isso? Vai durar muitos dias? Ai, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Abre a tua Bíblia aí, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses 2:8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo. Esse aqui é o anticristo, irmãos. A quem o Senhor Jesus matará. Como é que ele vai matar? Com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ei, ele diz que vai se manifestar o iníquo. O iníquo aqui é o anticristo, é a besta que subiu do mar, é o anticristo e é o iníquo que aqui Paulo diz aos Tessalonicenses. E ele diz o quê? Como é que vai ser essa batalha? Ele vai destruir com o sopro da sua boca, porque para o nosso Deus não há nada difícil, para o nosso Deus não há dificuldade, para o nosso Deus não há, é muito pesado, eu não consigo. O nosso Deus é eterno, é infinito, é todo poderoso. O dragão, o anticristo, as bestas, a grande meretriz, o sistema corrompido, todos serão destruídos ao sopro do Senhor, ao som da sua voz. Só ele chegar perto, todos são destruídos. É por isso que eu te disse, se não quiser saber o final da história, sai da transmissão, porque o final da história é que todos os inimigos da igreja serão destruídos. O final da história é que o nosso Deus é tão poderoso que os maiores inimigos, aqueles que nós tememos, ele destrói com o sopro da sua boca. E deixa eu te dizer, a palavra do Senhor fala do amor de muitos esfriar. A palavra do Senhor fala sobre alguns serem enganados pela besta. Lembra disso? Mas lá em Apocalipse, olha só, no capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, no versículo 4, olha como diz aqui a palavra do Senhor. Apocalipse 9, 4. E foi-lhe dito que não causasse dano a erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 4, ele está falando das trombetas. E ele está falando aqui, olha, que não pode ser causado dano às ervas da terra, nem às verdes, nem à árvore. Tão somente o dano é causado naqueles que não têm o selo de Deus na fonte. Ele está dizendo aqui que os que são selados de Deus, o diabo não toca. Os que são selados de Deus, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Os que são selados de Deus, meus irmãos, não passam pela ira do Senhor. Os que são selados de Deus não passam pelo juízo
do Senhor. Os que são selados de Deus, eles não passam mais nem pela morte, mas eles já passaram da morte para a vida. Ele está falando aqui que os selados de Deus não provarão de juízo. Capítulo 12, versículo 11, ele diz assim, olha, capítulo 12, versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Mas como? Como que eu não sou tocado, eu sou protegido, e agora que está falando de morte? Meus irmãos, ele diz aqui ó, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Testemunho aqui é a palavra mártires, que é morrer. Então ele está dizendo aqui, na verdade, meus irmãos, da morte da igreja. Ele está falando aqui que muitos irmãos nossos morrem, como muitos já morreram. Muitos irmãos nossos estão morrendo em países que não podem pregar o evangelho, tantas coisas não podem fazer. Muitos irmãos nossos estão sofrendo. E muitos ainda vão sofrer. E muitos ainda vão morrer. Mas e como é que é esse negócio do juízo? Ei, deixa eu te dizer. O juízo de Deus não vem sobre o crente. Tribulação, sim. Tribulação vem sobre crente. E diz a palavra aqui que muitas vezes o diabo peleja contra eles e eles preferem morrer. Mas deixa eu te dizer, o cristão, até quando ele morre, ele vence. O diabo achava que quando ele estava matando Jesus, ele estava vencendo. Foi a maior burrice que ele podia ter feito. Ele não podia ter matado o inocente. E ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive e reina para sempre e virá nos buscar. Ei, os selados de Deus não enfrentam o juízo de Deus. Os selados de Deus não passam pela ira de Deus. Mas durante as tribulações, durante as crises, muitos irmãos nossos, muitos de nós poderemos morrer sim. Muitos de nós podemos perder a nossa vida. Muitos de nós poderemos fraquejar e cair. Mas deixa eu te dizer, até quando nós morremos, nós vencemos. Porque quando nós vencemos pelo o testemunho, nós vencemos pelo sangue dos nossos irmãos que continuam pregando o evangelho com ousadia, que não param de anunciar a obra do Senhor. Ei, e no grande dia, esses selados de Deus, eles são guardados. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Você que é a igreja do Senhor, você pode até se achar fraco, você pode até se achar abatido, você pode até se achar... eu sou o pior dos crentes, eu deveria melhorar muito. Mas eu quero te dizer que nenhum dos filhos de Deus serão tirados da mão do Senhor. O que eu quero te dizer aqui é que não tenha medo. Se você é um selado de Deus, você é um selado de Deus, e os selados de Deus não vão adorar a besta. Os selados de Deus, ainda que morra, viverão. Os selados de Deus são guardados da ira. Os selados de Deus enfrentam tribulação e podem até encontrar a morte, mas a morte não tem poder sobre a vida deles, e nós ressuscitamos porque o nosso Deus é todo poderoso. Capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: e adorá-lo-ão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele está falando aqui, quem é que vai adorar a besta? Sabe quem é? É os que não têm o nome no livro da vida. Você tem o nome no livro da vida. Então deixa eu te dizer, em nome de Jesus, você não vai adorar a besta, não vai ter marca de besta para você, não vai ter marca para sua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor te proteja, que Ele te guarde, que Ele abençoe a tua vida. O final da história, sabe como é que é? Os 4 inimigos, diabo, que é o dragão, a besta, as 2 bestas, anticristo e falso profeta, e a grande meretriz, que é o sistema mundano corrupto, todos serão destruídos. E serão destruídos como? Pelo sopro da boca do nosso Deus. Ele vai destruir, porque eles são nada comparado ao nosso Deus. E a igreja, passaremos por lutas, passaremos por tribulação. E talvez
possa ser até que alguns ou muitos de nós morram, mas até com a nossa morte nós venceremos, nós reinaremos, seremos glorificados. Até na morte o nome do Senhor será exaltado e o diabo derrotado mais uma vez. Os selados não serão enganados pela besta, porque eles têm a marca do Senhor sobre a sua vida. O final da história é que o rei vem glorificado. E se você ler no capítulo 21, não vai dar para eu falar ele todo agora, mas no capítulo 21, ele vai falar um novo céu e uma nova terra. Sabe por quê? Porque esse céu e essa terra que nós vivemos aqui é passageiro, meus irmãos. Ele vai acabar. Existe uma eternidade esperando por mim e por você. Existe uma eternidade nos esperando. Ah, meus irmãos, e a felicidade no novo céu e na nova terra vai ser eterna. Lá será eterna essa felicidade do Senhor. E vai ser eterna por quê? O que consiste essa felicidade? Diz aqui no capítulo 21 também. Lá nós estaremos juntos. Lá não vai ter pandemia, não vai ter epidemia, não vai ter coronavírus, não vai ter COVID vírus, não vai ter nada disso. Ei, lá não vai ter alta do dólar, lá não vai ter diferença social, não vai ter classe social, lá não vai ter nada disso. Lá nós estaremos todos juntos e glorificados como igreja. Teremos um corpo incorruptível. Você sabe o que é isso? Um corpo que não vai sentir mais dor, um corpo que não vai mais envelhecer, um corpo que não vai mais se desgastar, uma visão que cada dia vai ficar melhor, ossos cada dia mais fortes. Lá não vai ter dor nos ossos, não vai ter dor na junta, lá não vai ter olhos pesados, não vai ter dor na coluna, lá não vai ter diabetes, problema no coração, lá não precisaremos de marca-passo, lá não teremos veias entupidas, lá nós não teremos, irmãos, problemas respiratórios. Ei, lá será a igreja glorificada, exaltada, e você vai estar lá. Lá nós teremos comunhão eternamente com Deus. Ah, como é bom poder adorar Ele todo dia, exaltar a Ele todo dia, estar na presença dEle todo dia, né? É interessante, ele diz aqui no capítulo 21, ele diz assim, no 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve tudo, todas essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que tem sede darei de graça na sua fonte. No versículo 5 ele diz assim, escreve o que vai ser feito. No versículo 6 ele diz assim: e tudo está feito. Como assim? Ele vai fazer ou está feito? É porque ele tem todo o poder, e ele tem o controle, e ele tem a glória dele, a presença dele destrói todos os nossos inimigos. Ei, para ele não tem o que vai fazer, o que vai ser feito, sobre o som da sua voz. Todas as coisas foram feitas. Deus quer nos dar, irmãos, certeza de alegria, certeza de vitória. Sabe por quê? Porque o que nos espera é um futuro glorioso, um futuro de uma igreja que pode adorar com liberdade. O que nos espera é um futuro na presença de Deus eternamente. Ai, e Ele nos chama para participar. Ele diz, olha, venham. O vencedor vai herdar. Aí ele diz, mas os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todo mentiroso, a parte dele é no lago de fogo. Fala no versículo 8. Sabe por quê? Porque no final existem dois caminhos ou dois contrastes. O novo céu e a nova terra. E o lago que queima de fogo e enxofre, que é a segunda morte. No novo mundo, existe um futuro glorioso, sem dor, sem sofrimento, e na presença de Deus eternamente. No lago de enxofre, dor e sofrimento. Mas a igreja é vista no céu, no que eles chamam de uma nova Jerusalém,
A igreja será vista no céu. E o Senhor será visto no céu. Não como o sofredor, não como aquele que está jogado lá na manjedoura, não como aquele que está com a cabeça furada, com as mãos furadas, não. Agora é glorioso. Lá no céu, capítulo 21, a partir do versículo 9 do livro de Apocalipse, está a igreja glorificada, gloriosa, vestes brancas, cantando, alegre e exaltando ao Senhor. O final da história é que o Senhor derrota todos os inimigos. O final da história é que a igreja, ela permanece firme mesmo na perseguição. O final da história é que não vai ter marca de besta sobre a tua casa, sobre a tua vida, não vai ter, porque os selados de Deus são guardados. O final da história é que ele vai destruir todos os inimigos. O final da história é que ele vai nos levar para um futuro glorioso na presença do Pai, onde vamos adorar eternamente. O final da história é que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, e não haverá mais morte. Ei, a igreja de Cristo será glorificada. Ele fala, e quem são estes, né? Ele até pergunta aqui no livro, olha, e quem são esses aí que estão vindo? E aí ele fala de 12 tribos, 12 portas. Irmãos, quem vai estar lá no céu é toda a igreja do Senhor. Da antiga aliança, da nova aliança, judeu, gentil, toda a igreja do Senhor. E ele faz uma medida lá até da igreja, né? Que dá um cubo perfeito. Porque a igreja estará perfeitamente no céu adorando ao Senhor. Perfeitamente. Aí ele diz lá, né? Fala da estrutura lá. Ele fala ruas de ouro, de pedras jaspe, rios de água transparente. Sabe o que é isso? Pureza. Lá estará uma igreja pura. Lá nós venceremos o pecado. Lá nós venceremos a morte. Lá nós teremos um corpo incorruptível. Lá seremos puros. Sabe o que mais? Ele fala dos fundamentos lá dessa cidade. Aí ele fala que elas são fundamentadas, cada coluna é fundamentada numa pedra preciosa. Aí ele fala lá o nome de 12 pedras preciosas. Fala que a praça é de ouro, que tem pérolas. Ele vai falando de vários metais preciosos da época, né? Sabe por quê? Porque a igreja que estará no céu, além de ser pura, ela é valiosa. Ela é valiosa. Quando o Senhor nos glorificar, que seremos glorificados nele, nós seremos puros, nós seremos um corpo glorificado e nós seremos a igreja preciosa do Senhor, que estará no céu exaltando e glorificando o nome dele eternamente. Ele disse que lá tem um rio maravilhoso. E isso aí é interessante, sabe? Sabe por que eu digo que é interessante? Porque ele fala, inclusive, sobre... no capítulo 22 já, que lá não haverá maldição, lá não haverá noite, mas lá só haverá a presença do nosso Deus, do Deus que é todo-poderoso. Capítulo 22, do verso 1 ao 5, ele fala sobre isso. E ele fala, olha, não haverá fingimento, não haverá morte, mas haverá a presença de Deus. E aí, o que é mais interessante ainda, é que ele diz que o Senhor estará no nosso meio. E a glória do Senhor estará conosco. Ele diz que o Senhor viverá conosco. Sabe o que vai estar acontecendo? Ele vai estar restaurando o que aconteceu lá no Éden. Lá no Éden, o que aconteceu? Nos escondemos de Deus. O homem ficou fora da presença de Deus. O que aconteceu lá no Éden? Nós perdemos o acesso à árvore da vida. E o que vai acontecer no novo céu e na nova terra? O que vai acontecer é que nós comeremos da árvore da vida. O que vai acontecer
é que a comunhão será restaurada com Deus. Só que lembra que com Adão e Eva, o Senhor vinha no final da tarde falar com eles, com a gente. Ele vai ficar o tempo todo dia, o tempo todo. Porque Ele é presente o tempo todo, em todo o tempo todo. Você entende isso? Ele estará conosco todo dia, todo tempo, o tempo todo, na presença dEle. Nós vamos adorar, nós vamos exaltar, nós vamos glorificar, nós estaremos com Ele o tempo inteiro, glorificando, exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Ele fará nova todas as coisas, todas as coisas. O final da história é que todos os inimigos serão derrotados. O final da história é que nós seremos puros, que nós seremos preciosos. O final da história é que não haverá mais dor, morte, doença, sofrimento, nada. O final da história é que nós reinaremos com o Senhor. O final da história é que a presença dele estará conosco todos os dias. O final da história é que nós habitaremos com ele. E não vai ser mais como o rio lá do Éden, mas agora o próprio Deus vai ser o rio que vai sustentar a nossa vida. O próprio Deus vai ser o rio que vai irrigar a nossa vida, cuidar da nossa vida, nos proteger. O final da história é que a igreja é separada, guardada, protegida pelo Senhor. E eu quero te dizer em nome de Jesus, não olhe as circunstâncias, não olhe a aparência. Isso tudo que nós temos vivido são sinais. E deixa eu te dizer, ele compara como uma mulher em dores de parto. E não sei se você já viu uma mulher em dor de parto, mas quanto mais se aproxima para o nascimento da criança, mais as dores, as contrações, elas começam a se intensificar e ficam cada vez mais próximas. Isso que temos vivido, meus irmãos, são sinais. Já tivemos outras pandemias, já passamos por outras crises e outras ainda virão. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda teremos outras coisas que vamos viver e que vamos passar. Hoje, essa semana, Deus tem nos protegido. Eu sei que, infelizmente, essas tribulações, às vezes, tiram a vida dos nossos irmãos. Tiram. E não é porque eles são mais santos ou menos santos, não. Mas o que eu te digo aqui é que tira a vida de alguns irmãos, mas o Senhor salva também de outros, protege, que a mão poderosa do Senhor também nos guarda, que a mão poderosa do Senhor nos livra de todo mal, que nós podemos confiar e esperar nele, porque ele é Deus poderoso e ele faz grandes coisas na nossa vida. Ele é Deus que nos livra, Deus que livra a nossa família, que nos guarda, que nos protege. Ele é o nosso Deus. Ainda não é o fim. Passaremos por lutas, mas o final da história é que até os nossos irmãos que morrerem, até os nossos irmãos que já morreram, até os nossos irmãos que sofreram, o futuro será glorioso, na presença de Deus, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor, com todos os inimigos mortos e na presença do Deus eterno todo dia. Por isso, eu quero orar contigo, colocando a tua vida diante de Deus. Se você puder, fechar os teus olhos aí onde você está e colocar a tua vida diante do Deus Todo-Poderoso. Eu te chamo a orar comigo, a orar dizendo: Senhor, nos abençoa, nos protege, nos guarda.